Você sabia que tem um jejum de 3 dias que pode abrir seus olhos espirituais e aproximar seu coração de Deus de uma maneira sobrenatural? Muita gente passa a vida inteira sem entender realmente o que é o jejum espiritual. Mas hoje vou mostrar cada detalhe sobre esse jejum de 3 dias. E eu faço questão de dizer que, no final deste vídeo, a revelação que eu vou compartilhar é muito sobrenatural. Ela vai renovar sua fé e mudar sua forma de jejuar. Se você já teve experiências com algum tipo de jejum, conte nos comentários. Quero muito saber o que Deus já fez na sua história. O jejum sempre foi um instrumento de aproximação com o Senhor. Em Ester capítulo 4, ela pediu que todo o povo jejuasse por 3 dias, sem comer nem beber, para que Deus lhes concedesse livramento diante da ameaça de destruição. Você consegue imaginar o tamanho da fé para se colocar diante de Deus e dizer: se perecer, pereci? Esse é o poder desse jejum de 3 dias que eu vou te desafiar a fazer. Colocar a sua confiança totalmente nas mãos do Senhor. Mas por que 3 dias? Por que não um jejum mais longo de 7, 20 ou 40 dias? A verdade é que a Bíblia nos mostra diversos exemplos de jejuns de durações diferentes, mas 3 dias carregam um simbolismo muito especial. 3 dias representam o tempo que Jesus ficou no sepulcro até a ressurreição. 3 dias simbolizam a espera que antecede uma vitória definitiva. E, espiritualmente, este período é suficiente para quebrar cadeias espirituais que resistem há muito tempo. A teóloga e estudiosa Elizabeth Alves explica que o jejum de 3 dias é como um sinal de rendição total e preparação para uma intervenção divina. Não é apenas parar de comer, mas colocar todo o seu ser diante do Senhor, clamando por transformação. Talvez você se pergunte: e se eu não aguentar jejuar 3 dias completos sem comer nada? Calma, irmão. Há várias formas de fazer esse jejum, sendo elas: absoluto, em que você não come e nem bebe nada; o parcial, em que você exclui determinados alimentos escolhidos por você; ou o jejum de líquidos, em que você só bebe água ou sucos naturais. O importante não é o sacrifício extremo, mas a sinceridade do seu coração e a intenção de buscar a Deus acima de todas as coisas. Porque em Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13, o Senhor diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Veja que Deus valoriza muito mais a entrega do coração do que a aparência de piedade. Há algo na sua vida que parece impossível de mudar? Uma área onde você sente que há resistência espiritual? Talvez seja uma situação na família, uma enfermidade, uma luta financeira, ou até uma frieza que se instalou no seu relacionamento com Deus. Esse jejum de 3 dias pode ser o começo de uma nova etapa de fé. Deus honra aqueles que decidem buscá-lo com intensidade. Como disse Charles Spurgeon, quando um homem se coloca inteiramente nas mãos de Deus, até o inferno treme. Então, pergunte-se: o que tenho colocado entre mim e Deus? Estou pronto para renunciar a essas coisas e dedicar 3 dias ao Senhor? Escreva nos comentários: eu vou jejuar hoje, para testemunhar que você deseja se levantar espiritualmente. Agora que entendemos o valor bíblico e espiritual de um jejum de 3 dias, chegou o momento de se preparar para esse jejum. O que é necessário fazer antes, durante e depois desses 3 dias para que sua experiência não seja apenas mais uma tentativa, mas um verdadeiro marco espiritual na sua vida? A primeira coisa que precisa ficar clara é: o jejum não começa no estômago. Ele começa na mente e no coração. É uma decisão que precisa nascer da fé e da sede por Deus, não por culpa, pressão ou simples religiosidade.
Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, como vemos em Mateus capítulo 4, ele jejuou por 40 dias, porque estava se preparando para uma grande missão. E isso nos ensina que o jejum antecede grandes conquistas, grandes enfrentamentos e grandes respostas. Se você quer iniciar esse jejum de 3 dias, comece com uma oração de aliança com Deus. Fale com Ele abertamente. Diga: Senhor, eu vou consagrar esses próximos 3 dias para buscar Tua presença, calar a voz da minha carne e ouvir a Tua voz. Não entre nesse período com distrações ou sem direção. Prepare o ambiente espiritual ao seu redor. Leia a palavra de Deus. Anote os motivos pelos quais está jejuando e separe momentos específicos de oração durante o dia. Quer uma dica? Separe um versículo para cada um dos 3 dias e declare esse versículo durante suas orações. Por exemplo, dia 1, Salmos capítulo 42, versículo 1. Assim como o servo anseia por águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Dia 2, Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Dia 3, Isaías capítulo 58, versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Esses versículos são como espadas nas suas mãos. Eles não apenas alimentam sua fé, como também servem como lembretes do propósito desse jejum. Em vez de focar na fome, no cansaço ou nas distrações, foque na promessa. Outro ponto importante: afaste-se de ambientes que possam enfraquecer sua consagração. Evite discussões, conteúdos seculares, redes sociais desnecessárias. Não entre em debates fúteis ou brigas. O jejum é um tempo de separação. Se possível, explique à sua família e a quem convive com você o que está fazendo, para que compreendam sua postura durante esses 3 dias. Como diz Eclesiastes capítulo 3, há tempo de calar e tempo de falar. Este é o tempo de calar a alma para ouvir o céu. Durante esses dias, o inimigo pode tentar lançar setas, pensamentos de desistência, cansaço excessivo, sentimentos de inutilidade. Mas lembre-se, o jejum enfraquece a carne, e isso é proposital, porque quando a carne está enfraquecida, o espírito se fortalece. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo declara: porque quando estou fraco, então é que sou forte. Muitos irmãos falam que durante o jejum sentem tonturas, fraqueza, dor de cabeça. Isso pode acontecer, especialmente no primeiro dia, quando o corpo está se ajustando à nova rotina. Mas não se assuste. Vá até onde seu corpo permitir com sabedoria e equilíbrio. Deus não quer seu sofrimento, Ele quer sua entrega. O jejum não é uma maratona de resistência física, é uma experiência de aliança espiritual. Se você estiver tomando medicação ou tiver uma condição de saúde, busque orientação médica ou adapte seu jejum de forma segura. Agora me diga, qual é o seu maior motivo de oração? Qual é a sua causa urgente diante de Deus? Coloque aqui nos comentários. O próprio ato de escrever já é um gesto de fé. Talvez seja por libertação na sua casa, por cura emocional, por respostas sobre seu chamado, por restauração familiar ou um recomeço espiritual. Não há limite para o que Deus pode fazer. Mas há um princípio. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o buscam com diligência, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Durante esses 3 dias, estabeleça pelo menos 3 momentos de oração: ao amanhecer, ao meio-dia e ao anoitecer. Isso vai manter sua mente firmada no propósito. Se possível, coloque louvores em casa, leia a Bíblia em voz alta, ouça ministrações que edifiquem sua fé.
Você está em um campo de batalha espiritual e essas armas são poderosas. Lembre-se, não é o tempo do jejum que move o céu, é o coração entregue. E se seu coração estiver inteiro diante do Senhor, em 3 dias, Deus pode reverter decretos, abrir portas que estavam trancadas há anos, restaurar sua intimidade com Ele e renovar sua alma cansada. Agora que você já sabe como se preparar para esse jejum de 3 dias, quero mostrar o que pode começar a acontecer no mundo espiritual durante esse período de consagração. Você está pronto para conhecer os sinais e entender o que Deus quer fazer em sua vida? O jejum é uma chave que abre portas no reino espiritual. Quando você se humilha diante do Senhor e entrega seu corpo e alma, não está apenas fazendo uma renúncia física, mas está despertando o agir divino que muitas vezes está adormecido. Em Isaías capítulo 58, versículos 6 a 9, Deus revela o tipo de jejum que Ele escolhe. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? Quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Esse versículo nos mostra que o jejum verdadeiro traz libertação, restauração, cura e justiça. Mas esses efeitos não acontecem de forma automática. Eles acontecem porque o jejum cria um ambiente onde o Espírito Santo pode operar livremente. Durante os 3 dias, o inimigo vai tentar te desanimar, mas Deus vai te fortalecer. É uma batalha espiritual e você não está sozinho. Durante o jejum, uma das primeiras coisas que você pode começar a perceber é um silêncio interior que, ao contrário do que muitos imaginam, é um barulho muito maior da voz de Deus. Esse silêncio espiritual é onde as grandes respostas são reveladas. O profeta Elias, em 1 Reis capítulo 19, versículos 11 a 13, experimentou isso. Depois de uma grande batalha contra os profetas de Baal, Deus não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas no som de uma brisa suave. Assim também o Senhor pode falar contigo durante o seu jejum, de forma tranquila, mas poderosa. Você pode sentir uma paz inexplicável, mesmo em meio a dificuldades físicas. Pode ter sonhos ou visões que te trazem clareza para situações complicadas. Pode sentir um peso saindo de seus ombros, como se uma carga antiga estivesse sendo removida. Isso é o mover de Deus. E você precisa estar atento para não perder essas manifestações. Mas é importante entender que o jejum não é uma fórmula mágica. Não se trata de jejuar para conseguir algo, mas de jejuar para se encontrar com Deus. Essa busca muda o nosso coração. Como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." O jejum é um caminho para essa renovação profunda. Além disso, o jejum ajuda a desenvolver a vigilância espiritual. Jesus nos alertou, em Mateus, capítulo 26, versículo 41, "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca." Quando jejua, você fortalece o espírito e enfraquece a carne, tornando-se mais sensível às armadilhas do inimigo e mais apto a discernir o que é de Deus. Você já experimentou sentir a presença de Deus de uma maneira diferente? Talvez durante o jejum de 3 dias, você perceba que a oração flui mais fácil, que a Bíblia ganha vida e que seu coração se abre para ouvir o que Ele tem a dizer. E isso é apenas o começo. Um exemplo claro é o jejum de Daniel, descrito em Daniel capítulo 10.
Ele jejuou por 3 semanas, mas antes ele começou com jejuns menores, buscando entendimento e direção. Durante esse tempo, Daniel recebeu revelações celestiais que mudaram a história do povo de Israel. O que você espera que Deus faça na sua vida? É natural que durante o jejum surjam dúvidas e dificuldades. Você pode se sentir tentado a desistir ou achar que nada está acontecendo. Mas lembre-se do que diz Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. A perseverança é o que trará a vitória. Portanto, permaneça firme, mesmo quando o corpo clamar por alimento ou quando a mente desejar se distrair. Cada momento de resistência é uma oportunidade para crescer espiritualmente e se aproximar mais de Deus. Eu quero que você faça uma autoavaliação agora mesmo. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou ao buscar a Deus? Como você reagiu? Esse jejum de 3 dias pode ser o início de uma nova fase, onde as dificuldades ainda existirão, mas você terá forças para vencê-las. Chegamos à parte mais importante, onde vou compartilhar o que realmente acontece depois que você completa esse jejum de 3 dias. A experiência não termina quando você volta a se alimentar, mas sim quando você decide manter o fogo aceso em sua vida espiritual. Muitos começam, poucos perseveram, e é justamente essa perseverança que distingue os verdadeiros vencedores. Logo após os 3 dias, você pode notar uma nova clareza espiritual e mental. As nuvens que antes cobriam sua mente começam a se dissipar. Como diz em Salmos, capítulo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O jejum quebra o orgulho, derruba barreiras e traz o quebrantamento necessário para que Deus opere poderosamente. Mas, mais do que isso, o jejum de 3 dias funciona como uma preparação para a colheita espiritual. Jesus mesmo, após seu jejum de 40 dias, iniciou seu ministério com autoridade e poder. Da mesma forma, você pode se sentir revigorado para enfrentar os desafios da vida, com uma fé fortalecida e uma visão renovada. É fundamental lembrar que o jejum não é um fim em si mesmo, mas um meio para um fim, a comunhão plena com Deus. Por isso, após o jejum, é importante continuar alimentando sua alma com oração, meditação na palavra e comunhão com outros irmãos na fé. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, nos orienta. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Algumas pessoas relatam que após o jejum, as respostas que tanto aguardavam finalmente chegam. Portas que pareciam fechadas começam a se abrir, decisões importantes se tornam claras e um senso de paz que excede todo o entendimento invade o coração. Tudo isso porque Deus honra a busca sincera e a disposição de se humilhar diante dele. E aqui está a última e mais poderosa revelação. O jejum de 3 dias, quando feito com fé verdadeira, pode quebrar pactos espirituais que você nem sequer sabia que existiam. A Escritura fala em Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades das trevas. O jejum é uma arma espiritual que fortalece sua armadura e te posiciona para vencer no mundo invisível. Você pode pensar, mas isso é para todos? Sim, Deus não faz acepção de pessoas. O jejum é um chamado para todos que desejam andar mais perto dele e experimentar o sobrenatural em sua caminhada. Mas a decisão é sua. O que vai fazer agora? Vai permitir que seu corpo dite as regras ou vai assumir a posição de um filho de Deus disposto a fazer sacrifícios pela glória do Senhor?
A fé que move montanhas começa com uma pequena decisão, e eu te desafio a tomar essa decisão hoje. Se este vídeo tocou seu coração, não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Aceite Jesus como seu Salvador. Entregue sua vida a Ele e procure uma igreja perto de você para crescer na fé e na comunhão com outros irmãos. Lembre-se sempre, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas e Ele está pronto para operar milagres na sua vida quando você se entrega completamente. Que o Senhor abençoe você e sua família e que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, amados irmãos. A paz do Senhor.